Pessoal, eu já dei start aqui na gravação da web aula ao vivo. Antes da gente iniciar a aula, né, e a disciplina nova, vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui de cenário digital, tá? Diretrizes essas que os professores presenciais, professor EAD, coordenação, seguem, tá? Para um bom andamento aqui da nosso encontro EAD, tá? Depois das dicas aqui, a gente vai voltar à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Antes de compartilhar aqui, vou só confirmar as presenças aqui. Carlos Eduardo, enquanto passava os informes aqui, eu estava vendo aqui. Carlos Eduardo, está presente. Andréia Raquel, né, Gomes dos Santos. Brenda Cardoso Gomes e Tamara, até então, presentes na aula de hoje, tá? Do dia 23 do 2. Lembrando que eu vou verificar depois os logs aqui, tá, pessoal? Agora, voltando aqui à nossa aula, vou compartilhar com vocês a tela aqui. Lembrando, pessoal, teve uma atualização aqui da plataforma. Daí eu não sei se alguns de vocês conseguiu enviar, tá? Mas fiquem tranquilos que ainda está aberto o envio lá. Teve uma atualização aqui, alguns botões aqui eu vi que sumiram aqui do lugar usual, tá? Mas eu também, aí eu tive que fazer uma verificação aqui antes da gente iniciar a aula aqui, né? Para ver o que que tinha mudado na plataforma. Ela, assim, aparentemente ela tá do mesmo jeito, né? Do mesmo formato aqui. Mas ela agora se adequou ao Senai, porque nós tínhamos duas plataformas, né? O nacional das outras unidades e o daqui de Goiás. Então, agora as duas estão compatibilizadas. Agora, pessoal, lembrando aqui que nós vamos ter, né, contando com essa aqui, mais três UCs, tá? A UC que a gente está iniciando hoje, comandos elétricos, é uma UC que vai se estender bastante aqui, ó, vai até dia 9 do 11. Então, eu fiz o planejamento aqui, deu, se não me falha a memória, 33 aulas, tá? Depois, controladores lógicos programáveis, né? E inversor de frequência barra soft start. Então, comando elétrico, basicamente, comando que a gente está iniciando hoje, CLP, soft starter, inversor, eles estão dentro de uma única OC, que é essa daqui que está aberta aqui comigo, a de instalações industriais lá do curso de eletrotécnica. Agora entrando aqui na UC de vocês, eu estava verificando aqui o material, inclusive, pessoal,
para vocês acessarem aqui, ó. As abas continuam aqui embaixo, só que não estão coloridas, né? É, se a gente for navegar aqui, ó, por conteúdo do curso, inclusive tem um simulador que a gente vai utilizar hoje, tá? É esse daqui, o CAD-E, CAD-Simo, tá? Tem outros simuladores que a gente vai utilizar mais para frente, mas aí vamos consolidar primeiro o conhecimento, entender os diagramas, né? Entender os tipos de partidas, né? O que que é a partida indireta, o que que é uma partida direta, tá? E aqui na biblioteca, eu já pedi para o Vinícius deixar até no selo da aula de hoje de vocês uma pasta com material extra, tá? Uma com a partida direta, eu vou mostrar, inclusive pelo software CADSimo, esse que está bem aqui na pasta, aqui na aba conteúdo do curso, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que baixa ele, como é que utiliza. Um arquivo mostrando os tipos de simbologia que vocês encontram na indústria, tá? A gente vai trabalhar isso hoje. E aqui um guia prático. Eu separei aqui para vocês. Todo o material importante aqui, ó. Esse para motores da WEG, tá? Muito importante. A gente não vai utilizar ele hoje, mas já aguardem esse guia prático aí que vocês vão precisar para a vida, né? Porque os desenhos a gente aprende não só decorando, né? Igual a gente fazia antigamente aí, lá no primeiro grau, às vezes até no segundo grau, né? Mas a gente faz, né? Vai fazendo passo a passo, entendendo ele primeiro, né? Entendendo como é que funciona. Depois você faz tantas vezes que você acaba, né? Praticamente gravando aí na sua memória, tá? E o eletricista, ele tem que estar com isso sempre em mente, tá? Esses tipos de partida. Por isso que eu vou começar com a partida direta aqui, simbologia. E se vocês forem aqui na aba conteúdo do curso, tem também o livro de vocês virtual, tá? Que é esse daqui. Eu até já acessei ele aqui pelo Drive. É esse livro aqui. E olhando ele, ele não é bem profundo, mas é um livro fundamental que basicamente ele serve mais para a prática mesmo. Ele mostra o que é um painel, tá? A gente vai vendo aí ao decorrer aí do curso, mas vamos nas primeiras aulas aqui, né? Já ambientando aqui com o material. Esse livro a gente acaba rápido ele aqui, tá? Deixa eu ver quantos capítulos aqui tem 15 capítulos, tá? Hum. Mas é bem rápido. Ele é mais prático. Por isso que eu já deixei ele aberto aqui. Mas vocês podem utilizar aquela tática, né? Que é duplicar aqui a, a aba, né? E utilizar o livro igual eu estou fazendo aqui, tá? Antes da gente iniciar aqui o conteúdo, eu vou mostrar para vocês. Aqui é a pasta, né? O C, nós vamos ter três atividades, sendo que uma é questionário. Esse questionário ele faz parte de uma avaliação que nós temos aqui no Senai. Não sei se vocês já ouviram falar do ENAD, né? Tem o ENAD, que é para as outras instituições, e tem aqui o SAEP, basicamente o que é cobrado no SAEP, tá? E o que é cobrado no SAEP é cobrado na indústria e no dia a dia, tá? Então, essa UC, ela é bem extensa, tá? Eu vou procurar aqui nessas 33 aulas aqui, às vezes ou uma ou outra. Isso eu já considerei, estava olhando aqui no calendário escolar de vocês, tá? Eu considerei também os feriados, tá?
tirando os feriados que acontecem na segunda-feira, deram 33 aulas aí. Então, eu vou pulverizar esse conteúdo e daí a gente, eu vou passar alguns conhecimentos aí que vão ser fundamentais para vocês fazerem as atividades, que é o fórum. O fórum você vai responder e basicamente você consegue, por isso que chama fórum, né? Consegue ver a postagem do seu colega, né? Você discute com ele, tira dúvidas também, né? Não só com o professor, mas com o seu colega também, tá? No fórum de discussão. Vai ter uma atividade discursiva, que é a superação A, e o questionário que ele tem questões, eu não me recordo quantas que são, mas a gente pode olhar aqui. Deixa eu olhar aqui a prévia. São 10 questões, tá? Tudo tirado do sistema aqui do Sisbia. Beleza? E a atividade, inclusive, a atividade hoje, que é a que vale a nota, eu já pedi para o Vinícius já deixar aberta aqui, tá? Porque aí no decorrer da aula a gente vai discutindo aqui. Inclusive, os questionamentos que estão aqui, né? Explique com suas palavras o que são instalações elétricas industriais, né? E cite uma diferença em relação às instalações residenciais aqui. Inclusive, é pertinente aqui essa pergunta para a aula de hoje, tá? Então vamos lá. Já vou deixar até aqui. Antes, vamos lá em conteúdo do curso. É, Vamos baixar primeiro aqui o CAD-Simo, tá? Esse simulador aqui, ele já está pronto para você utilizar, tá? Na hora que você vai baixar ele, ele vem compactado, tá? No meu é porque eu tenho instalado o WinRAR, mas às vezes na máquina que você está utilizando aí, ou no seu computador aí de casa, ele está em 7-zip, tá? Mas ele tá compactado. São basicamente 10, né, quase 11 megas aqui, né? Você vem aqui, aí pede para extrair aqui. Aí quando você pede para extrair na pasta onde você baixou aqui, né? Por exemplo, eu baixei aqui na pasta download. Quando você entra na pasta aqui, ó, essa pasta é uma pasta como quando você instala um programa, para onde que ele vai? Além de ficar no registro do sistema operacional e tal, ele cria uma pasta no Drive C. Então, a gente pegou o simulador aqui, né, e pegou a pasta de instalação e compactou ela, e dentro dela tem um executável. Alguns programas, quando você faz isso, se você guarda essa pasta e abre em outra máquina, você consegue utilizar ele, tá? Aí é só você vir aqui, ó, clicar 2 vezes que o simulador vai abrir, tá? Daí vai aparecer aqui, ó, esse spam aqui de senha, tá? Já tem aqui a senha. Esse aqui é simulador aí gratuito, pelo menos a versão gratuita, tá? Na internet aqui, e é 4962. Você pode digitar aqui usando o mouse aqui, né? Clicando, ou então no teclado, ó, 4962. Dá um OK. Opa, é porque eu não devo ter apertado tudo. 4962. Agora foi. Então, o simulador ele já está aberto, tá? Você pode,
pasta aqui, ó, que aparecer aqui, é para você fazer um arquivo novo. Mas para praticidade aqui, para a gente entender o conteúdo, eu vou deixar até aberto aqui já. Agora, vamos lá. Vamos lá para a biblioteca. Vocês vão vir aqui, ó, nos materiais extras aqui, ó, e vão baixar. Aí esse arquivo aqui, ó, o partidadireta.cad, vocês podem baixar ele aí, tá? Baixem tudo, mas para agora, né, vocês vão utilizar o ponto .cad aqui. Aí quando você vem aqui no simulador, como eu já utilizo uma pasta padrão aqui quando eu dou aula para o pessoal da eletrotécnica e da engenharia, ele já abre aqui nessa pasta aqui. É o ponto .cad. Você vai dar a direção, né, lá para o download, por exemplo, né? Partida direta. Então, esse daqui é o diagrama por uma partida direta. Vamos estudar cada um desses símbolos aqui, né? Dessas. E, inclusive, vem aqui a simbologia elétrica industrial aqui, ó. Vamos lançar a mão. Só não vou baixar esse do motores VEG aqui, que a gente não vai precisar agora. Mas eu aconselho vocês a abrir ele aqui, porque nele aqui, ó, tem alguns cálculos ensinando o que são máquinas síncronas, né? Máquinas assíncronas, né? Basicamente, ó, velocidade variável aqui, né? Velocidade constante, tá? E a assíncrona, como ela é constante, quando você acopla com outra máquina, você tem que acoplar na velocidade chamada velocidade síncrona, tá? Mas isso depois tem alguns cálculos aqui, ó, interessantes de motores aqui, cálculo prático, tá? Isso aqui, ó, mostrando rendimento aqui, ó, interessante aqui. Esse aqui já é o cálculo prático aqui, ó, para você converter, ó, um motor, por exemplo, 5 CV, ó, ele já é porque um CV é igual a 736. Mas por que que ele colocou 0,736? Porque ele já quer em quilowatt, tá? Em vez de um CV é igual a 736, ele considerou um CV, né, é igual a 0,736, que o quilowatt aqui é vezes 10 a terceira, né? Então, é como se fosse aqui, ó, fazendo a conversão aqui, é 0,736 vezes 10 a terceira, né? Que é o K aqui. E aí, multiplicando, vai chegar aos 736. Aí, quando é cavalo vapor, é igual a 736. Se fosse, por exemplo, 5 HP, aí seria 0,746, tá? Quilowatt. Que aí multiplicando, né? 5 vezes 0,736 ou 0,746, você vai achar o equivalente em quilowatt aqui, tá? Então tem alguns cálculos aqui, ó, falando sobre a velocidade, né? A quantidade de polos dos motores aqui, coisa interessante aqui, placa de motor também, desenho técnico aqui, ó, é bom você ter um manual desse aqui. Eu peguei esse guia prático aqui da VEG e coloquei, pedi para o Vinícius colocar como material extra aí para vocês, tá? Agora voltando às superações, beleza. É interessante aqui, né, essa pergunta que ele faz aqui, ó, explique com suas palavras o que são instalações elétricas industriais, né? Você poderia ser bem
né, de forma bem simples aí, né, falar que são instalações da indústria, né? Mas é mais complicado, né, do que a gente imagina aqui, né, do que simplesmente uma nomenclatura aí, né? E ter uma diferença básica, né? Todo o equipamento, daí eu já vou pedir para vocês já acessarem. Eu vou até colocar um material extra a mais aqui para vocês. Eu vou abrir ela aqui, mas vou mostrar aqui como eu preciso que vocês cheguem nessa tabela aqui, ó, que essa tabela ela vai ser muito útil para as três UCs que a gente vai utilizar, tá? Aí eu peguei da Equatorial, tá? É uma tabela até, ela é bem dividida, é razoável aqui e vai ajudar a gente, né, a entender essa diferença aí. Então, e eu me lembro que até lá em instalações elétricas, né? É porque na sua UCI está escrito instalações elétricas prediais, né? Mas como eu disse na UC passada, não é só instalações elétricas prediais, era instalação elétrica como um todo. Então, eu estava falando de forma genérica, mas obviamente a gente tem que começar de uma base ali, né? Ou seja, fazer uma base forte para a gente conseguir ir aumentando aí, né? Esse edifício aí do conhecimento. Então, a base é a instalação predial, né? Eu falei de instalação predial, até nas primeiras aulas lá de instalações prediais, eu comentei sobre instalações industriais, inclusive até alguns desses esquemas aqui, né, do cá de cima, até mostrei para vocês, tá? E contei uma história lá para vocês, né? E a gente agora é o momento oportuno, principalmente quando a gente fala de comandos elétricos, né? Comandar máquinas, fica parecendo que é até uma espécie de automação. E, na verdade, o sentido, né, dos comandos elétricos também tem a ver com automação, tá? Aí tem a chamada automação em malha aberta, tem a chamada automação em malha fechada, tá? Esses comandos elétricos, eles têm a parte de automação puramente elétrica que o eletricista industrial aí, né, o eletrotécnico, o engenheiro estuda bastante aí, que são os acionamentos aí de máquinas, né, máquinas elétricas aí. E se a gente for pensar, acionar é ligar, né? Beleza. Mas ligar uma máquina, basicamente, é você apertar um botão lá, né? Aperta um botão, liga, né? Comandar essa máquina, vamos dizer assim, é você dar o comando dela ligar, né? Sendo assim, bem simplista mesmo, bem reducionista, seria isso, né? Mas o comandar, ele está muito além de ligar e muito além, né? Um pouco abaixo, na verdade, né? Um pouco abaixo de programação, tá? É um tipo de automação, mais conhecido como automação burra ou, sei lá, automação condicional, tá? E daí, nessa parte de comandos elétricos, a gente tem que fazer algumas reflexões aí. Por exemplo, quando vocês vão ligar uma lâmpada aí, né? Um interruptor, a gente viu na UC passada aí. Ah, professor, eu simplesmente vou lá, né, eu vou usar outra parte aqui da folha. Ah, professor, o senhor ensinou lá que vem lá do quadro de distribuição, né? Vem lá do QD, quadro de distribuição, por exemplo, sai a alimentação da fase, sai o neutro, né? Sai o terra. Aí, por exemplo, ao chegar numa lâmpada aqui, né? Simbologia aqui de uma lâmpada. Eu não me lembro, tem a 5444, mas tem outras NBRs aqui que fala sobre simbologias, né?
Aí na lâmpada eu lembro que o senhor falou que fica o neutro, né? Fica o neutro, às vezes o terra, dependendo do tipo de lâmpada, né? E lá no interruptor aqui, ó, que até o senhor falou que a simbologia atual é o S, né? Aí, interruptor de uma tecla, circuito um, você põe até aqui a letra da tecla, letra A, né? Comando A, um S aqui, o um que é para dizer que é o circuito, né? Ou seja, a fase no circuito um no disjuntor um, né? E aqui, o, o interruptor, você vai descer a fase nele aqui, né? O neutro vai ficar aqui na lâmpada, você desce a fase que está no circuito um e depois, saindo dele aqui, ó, vai o chamado retorno. O retorno, eu lembro, professor, é a metade do símbolo aqui da fase, né? Só que em vez de você desenhar aqui para baixo, você desenha a letra, o comando aqui. Então, o neutro ficou na lâmpada e no retorno você desce a fase e aí sobe o retorno, né? Porque o retorno nada mais é que a fase, só que você pode seccionar ela. E esse tipo de contato aqui é um contato tipo faca, tá? Ele é tipo faca. Você tem a lâmina aqui, né? A lâmina, na hora que você aperta, que o interruptor, basicamente, ele parece uma gangorra, assim, né? Aí na hora que você aperta aqui, você fecha a lâmina, né? Na hora que você desce aqui, você fecha a faca aqui, né? Na hora que você aperta aqui, ele desce, aí fecha. Na hora que você aperta do outro lado, essa gangorra, ela abre aqui e abre o circuito, tá? E o circuito de uma lâmpada, e basicamente as primeiras aí no mercado, elas são circuitos, né, resistivos, tá? As primeiras lâmpadas, elas são circuitos resistivos, igual a gente viu lá em eletricidade. Existem algumas lâmpadas que, por elas terem, né, o vapor de gases nobres aí, né, o neônio, o xenônio aí, por exemplo, você precisa de uma indução. Aí essa indução, o pessoal utiliza uma bobina, tá? Daí você tem que energizar essa bobina com uma alta corrente, né? Sendo que você está utilizando a baixa tensão. É possível, tá? Você utiliza a bobina, basicamente, você consegue montar ela ali como se fosse um transformador mesmo. Esse seria o princípio do transformador. Você consegue. É porque é o seguinte: quanto mais voltas eu tenho na bobina, maior vai ser a tensão aqui, o potencial. Aí eu consigo regular também a corrente elétrica, tá? Corrente elétrica para você conseguir uma fagulha para fazer uma energia de ativação naquele gás da lâmpada lá. Beleza. Mas o importante, né, o interessante é que o circuito, né, esse circuito aqui, lembrando, ele é senoidal, né? Professor, então quer dizer que entra uma senoide aqui, né? Uma senoide aqui, com tensão de pico, com tensão RMS. Inclusive, eu lembro que o senhor falou que a tensão RMS é a tensão que quando a gente coloca o multímetro lá, na fase no neutro da lâmpada, né? Ou então coloca aqui no retorno, né? No retorno e no neutro aqui da lâmpada aqui, você consegue ver o valor da tensão. A tensão RMS, se fosse aqui Equatorial Goiás, né? Daria aproximadamente 220 volts.
E tem até uma tecla nele que chama Hold. Na hora que você aperta essa tecla Hold, ele vai apresentar a maior tensão que vai aparecer naquele momento, a maior tensão RMS, tá? Geralmente, o circuito de tensão alternada, a tensão RMS é a responsável por realizar trabalho no circuito, tá? Por isso que o que o multímetro, ele é projetado para mostrar ali na IHM dele a tensão RMS, beleza, tá? Então, o circuito normal tem uma senoidal, ok. O problema é que um circuito, né, isso eu estou falando de resistivo, né? Um circuito indutivo, um motor, basicamente é um indutor, tá? E daí eu lembro até que eu comentei com você isso até lá na primeira aula, né? Um motor, basicamente, ele é uma bobina aqui, ó. Professor, onde que eu consigo mesmo essa norma aí da Equatorial para eu ir nessa página aqui? Eu vou colocar ela disponível aqui para vocês, como a pasta o Vinícius já criou, tá? Eu vou colocar lá na de atividade extra, tá? Eu vou acrescentar essa norma aqui. Mas para você conseguir acessar ela aqui, ó, você vem Equatorial Goiás, ó, Equatorial Goiás, normas técnicas, tá? Ah, você vem aqui, se aparecer esse spam ali, entendi o aviso, enviar. Normas técnicas de conexão. Ela mudou um pouco, tá? O formato aqui. Se eu não me engano, tá aqui no de conexões. Aí temos aqui a NT01, que é fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, tá? Nela tem essa tabela aqui. Inclusive na 05 também tem, na 04, desculpa. A 01 é porque esse fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, ele tá falando de forma genérica para uma unidade consumidora, ou seja, um cliente. E basicamente um cliente residencial, tá? Agora, ou um pequeno comércio aí, né? Mas basicamente um comercial. Já quando eu considero vários clientes, né? A gente geralmente considera utilizar a NT0, né? Stand de 040 a 04, tá? Daí ela é fornecimento de energia em baixa tensão, só que para vários consumidores. Na verdade, ela chama de múltiplos consumidores. Quer ver? Acho que ela. Ah, tá aqui, ó. Fornecimento de energia elétrica a múltiplas unidades consumidores. Inclusive, tem vários anexos aqui, ó, com queda de tensão, solicitação de conexão com a rede, né? Por exemplo, tem o distribuído lá é usina solar, tá? Se você tiver placa solar, se você tiver também gerador, tá? Geração distribuída que eles chamam, tá? Então tem além da norma, tem os anexos dela aqui, tá? Então essa norma aqui você pode baixar ela direto aqui, ó, vem aqui download. No caso eu estou usando a revisão 7. Se não me falha a memória, a revisão atual aqui acho que é né, a 9, ó, é a 9, tá? Vocês vêm aqui, baixa ela, tá? Talvez ela não esteja aqui na página 40. Vamos até olhar aqui a página 40 aqui. Ó, ela mudou, ó. Essa tabela 7 tá na página 37 agora, ó, da revisão 9. Mas vocês estão vendo que ela tá basicamente a mesma tabela, tá? A diferença é que ela tá na página 38, 38, na verdade, na 37, 38 e nessa daqui tá na 40. Eu vou pôr essa versão aqui que eu já tenho baixado,
Porque como ela aparece aqui na página inteira, eu acho até melhor, tá? Pra gente utilizando. Mas é só você vir aqui no Google, colocar normas técnicas Equatorial Goiás, tá? Não esqueça de colocar Goiás, porque senão vai aparecer ou Ceará ou Pernambuco, não. É Ceará, é Pará e outras unidades que a Equatorial opera, tá? Por que que eu estou usando essa tabela aqui? Então, relembrando, né, uma máquina elétrica, ela basicamente é uma bobina, tá? Eu vou dar uma desenhada nela melhor aqui um pouco. É uma bobina aqui. Eu estou desenhando uma bobina retangular aqui, ó. Nossa, professor, mas isso tá ruim de perspectiva, né? Aí, basicamente, uma máquina elétrica, ela vai estar presa sobre um eixo, tá? E daí, nessa parte aqui, ó, que tem os motores escovados e tem um sem escova, que é o unbrushless, vai fluir uma corrente elétrica. Na hora que essa corrente ela flui aqui, ela vai formar um vetor, tá? O que que é um vetor? É uma força. Uma força que vai aparecer aqui, ó, desse lado aqui, ó, em todo o comprimento da bobina, nesse lado aqui, ó, uma força mecânica, né? O pessoal chama de força magnética, porque ela foi gerada de uma indução magnética aqui, né? E na hora que ela der a volta aqui, ó, ela só não vai, ela força aqui, mas como ela está presa sobre um eixo, não vai acontecer nada. Aí do outro lado aqui, ó, vai haver a formação de vetor força para cima. É o que o pessoal chama da regra da mão direita espalmada aqui, ó. O dedão é a corrente elétrica fluindo na bobina, tá? Você vai usar sua mão direita. Aqui, ó, os dedos é o campo eletromagnético em volta. E da palma da sua mão, né, da palma vai sair uma força, o vetor força. Se tá assim, o vetor força tá para baixo, né? Se minha mão tá assim, a palma dela tá para cima, o vetor força tá para cima, tá? E tem também como você, né? Você coloca aqui, ó, o da velocidade, que o vetor força fica aqui, ó. Corrente elétrica fica nesse dedo aqui. Mas se usar a regra da mão direita, né? A força está sempre saindo da palma da minha mão. O dedão é a corrente elétrica e aqui é o campo magnético que aparece, tá? Então aparece uma força aqui. E essa força, ela, deixa eu Deixa eu pegar aqui um. E vai ficar melhor para a gente ilustrar aqui, ó. Então, igual eu falei mais cedo aqui, ó. Um circuito resistivo, um circuito normal, a senoidal da tensão, né, é uma função trigonométrica que é a função seno. Então, a tensão aqui, ó, nós vamos ter a tensão de pico, a tensão RMS, que ela fica mais ou menos aqui, que é a tensão que aparece lá no multímetro, né? A tensão é também chamada de eficaz, tá? Tensão eficaz, que é o famoso 220 volts, tá? Daí, quando você fecha um circuito igual essa lâmpada aqui, ó, vai aparecer uma senoidal
Só que essa senoidal que aparece aqui é uma senoidal, já que a tensão alternada, né? Ela é senoidal, a corrente elétrica ela vai tender a ter o mesmo formato. Então, é chamada de corrente, né, nominal, IN. Aí, do mesmo jeito, tem uma corrente de pico aqui e tem a corrente nominal, que é a corrente eficaz, tá? Corrente nominal, só que nos livros a gente utiliza mais ela de nominal, tá? É a corrente eficaz. Isso no equipamento normal, tá? Entendi, professor. Então, no equipamento normal, na hora que, se ele for resistivo, na hora que eu fecho o circuito, aparece a tensão, né? A de pico e a eficaz, que você vê lá no multímetro, 220 volts, se for monofásico, e vai aparecer uma corrente elétrica. Isso é o normal. O interruptor aqui desse é o suficiente para você acionar ou comandar ou ligar esse circuito. Tranquilo? Agora, quando é na indústria, é um pouco diferente. Como você tem esse efeito aqui, ó, basicamente, o que está criando esse vetor aqui, ó, esse vetor força, são os elétrons, os portadores de carga aqui, que estão liberando, né? Vamos fazer de conta aqui que esse aqui é um elétron, ó. Aqui é um elétron, uma carga pontiforme. Daí dela vai estar saindo uma força, o fluxo dela, né, o fluxo ordenado dela vai estar para essa direção aqui, né, a corrente elétrica. E em volta dela, que é semelhante ao ímã, né? Na verdade, o elétron ele é chamado de ímã elementar. Vou até colocar de uma cor diferente aqui, ó. Você vai ter o que o pessoal chama de beta aqui, ó, que é uma densidade de campo magnético. E ele tem polaridade, tá? Ela tem a polaridade norte e sul igual a de um ímã. Por isso que um transformador, um motor, né? Ou até aquele ímã que a gente aprende a fazer na escola, o pessoal chama de eletroímã, que nada mais é do que uma bobina que você enrola lá num prego, né? Até eles pedem para você enrolar num prego. E aí a corrente elétrica que na hora que flui a corrente elétrica, na hora que esse elétron ele salta de uma eletrosfera para outra, ele vai fazendo isso aqui constantemente, ele vai liberando o campo magnético aqui em volta, e daí nesse salto aqui quântico, né, ele libera uma força para baixo, se ele tiver nessa posição aqui. Aí como ele está preso pelo eixo, ele vai forçar a bobina para baixo, e do outro lado, como a luz, né, ela se move, a luz não, né, a eletricidade se move praticamente. Eu sei que tem os estudos lá do físico lá do Feynman, né? Mas isso é só para física quântica, tá? Gente, como se diz, a gente está lidando aqui com coisas mais práticas do dia a dia da indústria, tá? Mas entendam, né? O elétron ele está ali transladando no condutor e aí ele vai liberar uma força. Por isso que o motor ele gira sozinho. Beleza, só que para fazer isso, uma bobina aqui, né, uma espirazinha que o pessoal chama uma volta, é tranquilo. Ela não gera tanta corrente elétrica assim. Só que quando o pessoal, né, desde o Tesla lá, na verdade não foi nem o Tesla lá, outros físicos lá começaram a fazer os experimentos, aí eles percebiam que o pedaço de fio lá, na verdade, eles colocavam duas barras polarizadas aqui e um pedaço de fio solto. E eles percebiam que o fio ele começava a girar em volta da outra barra. Você deixava ela presa aqui, né? O fio ele começava a fazer isso. E daí, obviamente, eles fizeram aqui um experimento, né? Prenderam aqui como se fosse um eixo e viram que dava para fazer uma aplicação
que é o que a gente hoje chama aí de máquina elétrica, motor elétrico, né? A máquina elétrica em modo motor pega energia, potencial elétrico, fecha o circuito, né? Desse fluxo aí, né? Da corrente com o potencial elétrico, com a energia potencial e a corrente, que no caso vai ser a representação da energia cinética aí do movimento, né? No cabo, ele vai fazer com que essa espira ela gire sobre o eixo. O problema é que quando eu crio um motor mais complexo, eu faço várias voltas. Quanto mais voltas eu faço, eu coloco núcleo. Por exemplo, um motor assim, ó, com um núcleo a ar, como o pessoal fala, ele não é muito eficiente na parte de fluxo magnético, tá? Então ele não tem muito torque. Ele até gira, né? Mas se você tiver um eixo que ele não for um eixo com esfera rolante, com as esferas, né? Com a parte mecânica ali bem engraxada, ele fica travando, ele fica preso. Tá? Então, o motor elétrico, ele vai apresentar em um período aqui que é chamado de transitório, um período muito curto aqui, ó. Esse período é chamado de transitório. Esse transitório aqui vai acontecer um fenômeno. Essa corrente, esse período de tempo aqui, né? Essa corrente aqui, ela vai elevar e depois ela vai diminuir à medida que o motor pegue velocidade, à medida que ele começa a girar em alta velocidade, ela vai assumir novamente a forma da senoidal. E essa corrente é chamada comumente de corrente de pico, tá? Ou de pico não, de partida. Vou até colocar aqui para não confundir com pico. Partida. E esse transitório, dependendo, em média, ele leva 5 segundos, às vezes 10 segundos, ou às vezes, né, um tempo intermediário entre esse aqui. Esse transitório é o período em que os elétrons estão forçando dentro ali do metal. Aí o que que acontece ali? O elétron ele começa a elevar o valor dele, ou seja, mais elétrons, é porque assim, em circuito de tensão e corrente alternada, os elétrons, imagina que isso daqui é a bitola inteira do fio aqui, ó. Os elétrons em tensão alternada, eles se movem próximo da superfície externa do cabo, bem próximo mesmo, viu? E quanto maior a frequência, mais próximo da superfície, às vezes eles ficam nesse limiar aqui, ó, bem gravitando na superfície. E eles aproveitam só os elétrons livres dessa área. O restante do condutor, ele fica, entre aspas, ocioso. Ele não é utilizado para transportar energia, né? Transportar corrente elétrica, tá? A 60 Hz ela vai ter esse perfil aqui, vai ficar na superfície externa. Então, nesse período transitório, ele vai regimentar o máximo de corrente que ele consegue na superfície externa. Quando ele é de corrente contínua, ele consegue arregimentar todos os elétrons. Isso aqui é para CA, né? Agora, para corrente contínua, né? Ou seja, para CC, ele consegue arregimentar todos os elétrons que ficam na seção transversal aqui na bitola do condutor. Então ele vai conseguir até um torque maior, uma força maior aí, tá? Professor, então você está querendo dizer que esse rolê todo,
O porquê existe essa partida que o senhor falou aí, né? É por conta desse fenômeno da corrente de partida, os elétrons, né? Imagina, a massa de um elétron, ela é ínfima ali. Eu preciso de muitos elétrons na bobina ali para fazer essa força para que ele comece a girar, que o pessoal chama de rampa, né? Ele comece a girar para depois ele voltar ao nominal. E essa corrente de partida aqui, ó, vou mudar a cor aqui, né? Essa corrente de partida, ela é aproximadamente 8 vezes a corrente nominal, tá? Segundo as bibliografias, tem bibliografia aí que fala que tem máquina que chega até 10 vezes, tá? Mas na maioria das bibliografias aí da engenharia você encontra esse valor. Ah, professor, então é por isso que o senhor desenhou essa corrente de partida aqui, ó, indo lá bem alto mesmo do valor aqui de corrente, né? Isso mesmo. Entendi, professor. E daí, né, aqui a gente tem aqui os elementos do motor elétrico aqui, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Basicamente, todo o esquema de máquina elétrica, nós temos a parte de potência, que é essa parte aqui. Isso aqui eu coloquei adicional botões, tá? Que tem no simulador. Eu já coloquei pronto aqui para a gente entender aqui, ó. A simbologia aqui, ó. Vamos pegar essa simbologia aqui, ela quer dizer disjuntor, tá? É chamado de disjuntor motor, tá? Esse disjuntor motor, ele tem um relé térmico. Daí, quando eu dou partida numa máquina, você tem que ter em mente que tem esse problema aqui, né? O problema da corrente de partida. Vou até pôr aqui embaixo aqui, né? Então, né, em suas palavras, você vai explicar aí o que são as instalações elétricas industriais. Basicamente, uma instalação industrial é uma instalação dedicada, né, a parte industrial da instalação industrial é dedicada a dar partida e controle, né, de velocidade, controle de potência de motores, né, máquinas elétricas ligadas em modo motor, que pega energia elétrica e gera energia mecânica, tá? A diferença entre a residencial é que a carga fundamental aí, né, quando fala carga potência, né, a carga fundamental que é característica da instalação elétrica industrial é a máquina elétrica. E residencial tem também motor, tá? Só que motor de potência baixa, que inclusive vai ser possível eu dar a partida direta, mesmo essa corrente de partida aqui indo 8 vezes a nominal, tá? Existe um cálculo aí, eu até já falei dele, mas depois, na próxima aula, a gente continua aqui nesse diagrama, tá? É um contator, esse daqui, ó, é a simbologia da parte de potência do contator, tá? E aqui, ó, é a parte de comando dele. Esse aqui é a bobina do contator, tá? Esse aqui é o contato dele, é um contato chamado normal aberto, tá? Lembra que eu falei, né, mais cedo aí, em outras aulas, que para você ligar uma lâmpada é só você apertar lá o interruptor lá, a alavanca, tipo faca, né? E daí ele liga a lâmpada. Já no motor, deixa eu começar a simulação aqui. Eu vou ligar os disjuntor motor de potência, né? E o disjuntor de aqui de controle, tá? Aqui a gente tem essa tag aqui, ó, 95, 96, é a tag característica, ó, tá vendo? Do relé térmico, tá? Um relé que quando tem corrente acima do que ele foi projetado, ele desarma, tá? E basicamente o botão aqui, né, a botoeira, o pulsador, ele vai utilizar os contatos. Ele tem dois pares, tá, de contato.
Ele tem um par que é o contato chamado normal aberto e tem um outro par que é o normal fechado, tá? E para você dar uma partida direta, você vai fazer essa ligação aqui, tá? Colocando o botão ligado no normal fechado, inclusive, ó, o normal fechado aqui, ele tem essa numeração característica aqui, o 1 e o 2. Ele sempre termina lá no board, na hora que você pegar no botão lá na botoeira para você fazer a ligação. 1 e 2 quer dizer normal fechado. O de final 3 e 4 aqui, ó, é o aberto. E ele é um pouco diferente, né? Ó, lá o interruptor, lembra que eu falei que o interruptor é um fechamento tipo faca, né? Já a botoeira aqui, ele é tem a parte faca aqui, só que ele tem uma mola aqui, ó. Na hora que você fecha, né? Aperta ele, fecha para fechar o contato faca, essa mola ela tende a voltar ele para o lugar. O que o pessoal chama aí na indústria de retorno por mola, tá? Inclusive, esse tipo de estratégia vai ser o fundamental para fazer algumas automatizações aí, né? Em malha aberta, em malha fechada, tá? Quando a gente fala de comandos elétricos, tá? E o botão para você ligar o motor, você vai deixar ele com a ligação normal aberta, né? O final 3 e 4. E para você desligar ele, é o normal fechado, ó. Note que na hora que eu apertei aqui, ó, isso eu estou segurando o mouse aqui, apertei, né? Na hora que eu soltei aqui o contato do mouse, ó, tá vendo que ele volta? Porque ele tem esse retorno por mola. Isso aqui é característica da indústria, tá? E daí tem um porém aqui, ó. Isso daqui faz parte do contator, tá? Isso aqui é chamado de contato auxiliar. Esse contato auxiliar aqui, ele fica normal aberto, tá? Mas quando ele é energizado, ele cria um jump aqui, ele é energizado, e aí a força magnética fecha ele. Então, se ele estava normal aberto, na hora que ele é energizado, ele fica fechado. Então, você faz um bypass aqui, ó. E daí, ó, na hora que eu liguei ele, ele energizou a bobina aqui de potência aqui, né? E deu a partida no motor. É um motor, esse aqui provavelmente é um motor menor do que 5 CV, para ser possível fazer isso, tá? A gente vê as potências e faz alguns cálculos práticos, tá? Entendi, professor. E daí, ó, na hora que eu solto aqui, a energia, o motor ele não para, porque o contato auxiliar, ele energiza, a mola fica presa aqui, fica pressionada aqui, e ele bypassa. Para eu desligar, eu venho aqui no botão desligar e desligo o motor. Essa parte aqui, ó, né, que é o contator, ó, o contato auxiliar dele, a bobina dele, né? E essa parte aqui, ela é uma parte robusta, né? É parecido com um transformador, quer ver? Deixa eu, antes da gente finalizar aqui, então, o contator aqui, pessoal, ele tem, na hora que você abre, aqui estão os contatos auxiliares dele, por exemplo. Tá o contato aqui de potência, ó, este aqui de cima, e tá os auxiliares aqui, ó. Tá o 13, esse um quer dizer que é o primeiro aqui, tá? 3 e 4 que é para dizer que ele é normal aberto, então você tem um 13, 14, né? O inicial e o final para fechar o circuito. Você vai ter o 23, né? Que é o 2, quer dizer que é o segundo contato auxiliar, né?
23, 24, e depois você tem o 3, que é o terceiro contato auxiliar, né? Que aí vai ser 33 e 34 aqui, tá? E esse contator aqui, ele é bem mais robusto. Na hora que você abre aqui, é como se ele fosse ele basicamente tem o design ali, o desenho de um transformador, tá? Se você for olhar na parte interna dele aqui, deixa eu ver se tem alguma imagem aqui que mostra ele a parte interna aqui. Ele tem uma armadura. Essa armadura não tem aqui, infelizmente. Ó, esse diagrama aqui mostra um pouco. Essa armadura aqui é justamente para ele segurar essa corrente de partida aqui, ó. É um barramento extra, tá? O contator aqui, a parte de energização aqui da bobina, ela é praticamente ela tem uma armadura de um transformador. Parte desse transformador faz parte do mecanismo eletromagnético, né, de acionamento e desacionamento. E também ele tem bastante metal que é justamente para suportar a corrente de partida nesse período que eu falei para vocês, que é o período do transitório, tá? Então a segunda atividade, ó, essa daqui já tá valendo aqui, ó. Vocês vão enviar ela aqui, vão fazer a sua pesquisa aqui, fazer igual nas aulas anteriores aí, faz um arquivo em Word aí e responde essas questões aqui, a parte um. E depois das 21 horas, 22 horas, vocês vão fazer a parte 2 aqui, ó. Explicar a diferença, né, dos contatos normal aberto, normal fechado, explicar a importância de uma manutenção preventiva, tá? Inclusive, eu falei disso anteriormente, tá? Mas aí deu uma pesquisada para vocês responderem aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima web aula.